Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante para quem ama ler, mas é um assunto também que pode gerar certa ansiedade, que é sobre metas de leituras e ritmo de leitura. Vamos bater um papo e eu quero dar algumas dicas também para você poder aproveitar neste ano que está começando. Como mãe de 3 crianças, eu sei bem como é lidar com essas expectativas e a nossa realidade. Então, neste vídeo eu quero falar como a leitura pode se tornar uma virtude que nos ajuda a crescer. Bom, como todo mundo já sabe, as metas de leituras são uma excelente forma de organizar o que queremos ler ao longo do mês, ao longo do ano, mas ao mesmo tempo, essas mesmas metas que podem nos ajudar a organizar a nossa vida de leitura podem também gerar certa pressão. Por exemplo, já aconteceu com você de estipular uma lista com uma meta de 20 livros para você ler ao longo do ano e no meio do caminho você perceber que aquela meta não era realista, não condizia com a sua realidade. Pois é, isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que com muitos de vocês também. Eu fui percebendo que impor metas muito altas me gerava mais frustração e ansiedade. Então eu comecei a ajustar as minhas expectativas. Hoje as minhas metas são muito mais qualitativas do que quantitativas. E isso não é uma crítica a quem lê muitos livros. Eu estou dizendo dentro da minha realidade, da minha rotina. Hoje em dia, por exemplo, eu prefiro escolher livros que me ajudem a crescer como pessoa, que me conectem a algo maior, que trazem reflexões, mensagens importantes. Porque, como eu disse, eu escolho sempre baseado na minha realidade. Como eu não tenho muito tempo para dedicar à leitura, eu tenho que saber aproveitar o meu tempo com boas leituras, com bons livros, com livros que vão dizer algo importante para mim, podem agregar algo na minha vida. E ainda se tratando de metas, é muito fácil cair na armadilha de se comparar com outros leitores, especialmente nas redes sociais. Cada um tem o seu próprio ritmo e é isso que importa. Eu não posso pegar a quantidade de livros que eu vejo as pessoas colocando nas redes sociais e tentar encaixar dentro da minha realidade. O problema não está na pessoa ler vários livros, o problema é que se eu tentar encaixar essa determinada quantidade dentro da minha rotina, eu não vou conseguir dar conta, a minha realidade é outra. E um erro muito comum também que a gente cai é quando a gente começa a ler os livros, principalmente os livros clássicos, nós queremos ler todos os mais importantes títulos de uma vez só. Ou pelo menos ter todos os títulos mais importantes na nossa estante. E isso é uma coisa que gera muita ansiedade também, querer ler vários livros, os mais importantes de uma vez só. O mais importante da leitura é você ler devagar, conseguir entender e apreciar uma história e reler um livro. Muitas pessoas não releem os livros por achar que é perca de tempo. Já li, para que eu vou reler? Mas é na releitura que você vai conseguir entender melhor a história, captar o que o autor tem a nos dizer. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre releituras. Tudo é um processo. Se você se encontra com este pensamento de que precisa ler todos os livros que todo mundo indica nas redes sociais, vá com calma. Escolha um livro e se aprofunde apenas em um livro. Mesmo que você leia 2, 3 livros de uma vez, mas tenta extrair ao máximo do livro. Não tenha pressa, porque eu vou falar agora como criadora de conteúdo. Às vezes as pessoas acham que você precisa ler muitos livros no mês e poder fazer 1 milhão de resenhas. Não, você não precisa ler 15, 20 livros por mês para criar conteúdo. Se você ler um livro bem lido, você vai conseguir extrair do livro muito mais conteúdo do que você tentar ler 20 livros no mês. E outra coisa também, quando você dedica a mostrar mais um livro, extrair mais conteúdo de um livro, você gera mais curiosidade nas pessoas. As pessoas vão ver aquele livro várias vezes indicado por você e vai despertar o interesse em ler aquela obra. Esses dias atrás eu recebi uma pergunta lá no Instagram, a pessoa me questionando como eu conseguia ler tantos livros assim, e eu com 3 crianças. Os livros que eu mostro aqui no YouTube, lá no Instagram, eu não li em um mês, eu não li em um ano. São livros que eu li aí durante a minha vida de leitura. Livros de 3, 4, 5 anos atrás, mas que estão gravados em mim, que trazem mensagens importantes e que eu indico. Então eu não li tudo aquilo ali em um mês ou no ano. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo mais sobre a minha rotina de leitura. Este canal atualmente, em janeiro de 2025, está completando 4 meses, se eu não estou enganada. E mudou um pouco o meu ritmo de leitura, a minha rotina de leitura deste vídeo. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, para hoje.
Naquele vídeo eu falo que eu estou lendo um livro de ficção, um livro de não ficção e a Bíblia. E hoje, atualmente, eu estou lendo somente um livro de ficção. Eu até comecei um outro livro, mas ele está ali paradinho porque eu estou me dedicando melhor a uma leitura só, para entender melhor. É um livro um pouquinho mais desafiador, então eu estou focando mais neste livro. Por isso que eu falo que é importante você conhecer a sua realidade e o seu ritmo de leitura. Falando sobre ritmo de leitura, nem todo mundo tem o mesmo tempo ou a mesma energia para ler. Algumas pessoas conseguem dedicar horas por dia para ler. Não é o meu caso. E eu acredito que não é o caso da maioria das pessoas também. Então, por isso que nós precisamos rever as nossas metas e tentar encaixar ao máximo dentro da nossa vida. Um mês você consegue ler mais, no outro nem tanto. Você tem mais compromissos. Por exemplo, mês de férias aqui em casa é mais corrido. Quando eu mando as crianças para a escola, né, que eles vão cedo para a escola, e quando o caçula está dormindo, eu consigo ler um pouquinho mais ali. Nem todos os dias, e é assim. O importante é você não desistir de ler porque um dia ou outro foi mais corrido. Tem dias que nós conseguimos dedicar muito tempo à leitura e tem dias que a gente tem que saber aproveitar os pequenos momentos. 10, 15 minutos por dia faz toda a diferença. Às vezes, enquanto está preparando o jantar, você pega um livro ali, senta rapidinho, você lê 1, 2 páginas e é assim mesmo. Aqui em casa é assim, eu aproveito os pequenos intervalos, eu leio de manhã antes das crianças acordarem, eu leio quando coloco elas para dormirem um pouquinho. Tem dias que eu tô muito cansada, eu não consigo. O importante é você se conhecer, reconhecer a sua realidade e ir ajustando a sua leitura conforme a sua rotina. Saber aproveitar cada momento do seu dia, apreciar o livro que você está lendo, ler com calma, ler sem pressa. Ler é muito mais que um hobby, ler desenvolve a paciência. Pensa, você tem nas mãos um tesouro que pode te ensinar verdadeiras lições de vida. Ler é um ato de virtude. Nos tempos de hoje é tudo muito rápido e imediatista e a leitura nos ajuda a desacelerar. Como eu disse, quando nós lemos um livro clássico ou um livro mais denso, nós temos que ter paciência para entender o ritmo da história, as intenções do autor. É o que está acontecendo comigo neste momento. E isso é incrível porque exercita a nossa capacidade de esperar, de absorver. E por que eu disse que é importante você se conhecer? Não só a sua realidade, a sua rotina, o seu ritmo, mas também o seu temperamento. Eu não gosto muito de falar de temperamentos porque tem gente que faz mau uso da palavra, usa o temperamento para desculpas para os defeitos. E depois que eu li este livro aqui, ó, O Temperamento que Deus lhe deu, do Art e da Lairane Bennett, da editora Eclésia. Aqui fala assim, ó, a chave de ouro para conhecer a si mesmo, se relacionar bem com o próximo e se aproximar mais de Deus. Este livro aqui é incrível. Ele nos ajuda a entender o nosso temperamento e usar isso ao nosso favor, desviar dos defeitos ali, né? E usar o nosso temperamento ao nosso favor. E esse livro me ajudou muito porque quem conhece um pouquinho de temperamento aí vai saber. Eu sou sanguínea e o sanguíneo tem por característica ser avoado, não prestar atenção nas coisas, esquecer as coisas muito rápido e não conseguir se concentrar em nada. Então eu sempre me senti uma pessoa muito burra porque eu não conseguia prestar atenção nas coisas e não conseguia me concentrar em nada, eu não tinha assim a concentração. E depois de redes sociais, de celular, ficou pior ainda, né? Só que entendendo esse meu temperamento e entendendo como contornar isso, o hábito da leitura me ajudou muito, porque eu sabia que eu era capaz. Eu precisava enfrentar aquilo dali, eu precisava ter constância no que eu estava fazendo. E eu consegui adquirir o hábito da leitura. Só para você ter uma ideia de como é hoje, que eu tenho 3 crianças e eu não tenho como esperar as crianças ficarem todas quietinhas ali naquela cena bonita de filme, as crianças todas calminhas brincando e a mãe lendo. Não dá a realidade, né? As crianças estão ali, o couro tá comendo e eu tô lendo. E tem hora que parece que eu estou desligada mesmo, sabe? As crianças estão brincando e eu estou concentrada lendo. Hoje eu consigo me concentrar na leitura, aproveitar bem a leitura. Então tudo é uma questão de exercício, paciência, constância. Você vai conseguir de um dia para o outro, mas se você perseverar, você vai conseguir sim. E tem temperamentos que com certeza é mais fácil, tem pessoas que são mais fáceis. Como eu disse, para quem entende de temperamento, uma sanguínea conseguir se concentrar na leitura é um salto muito grande. Para mim foi uma maravilha. Então,
Por isso que eu falo, a gente tem que saber aproveitar bem os livros, ler devagar, entender. Aqui neste livro aqui tem um teste para você descobrir qual que é o temperamento. E ele ajuda muito. Temperamento não é muleta para justificar defeitos, tá? É para você aprender que você tem sim um temperamento, mas que você pode usar ele a seu favor, porque o sanguíneo ele não tem só defeitos, ele tem qualidades também, né? Então você usar, aprimorar as suas qualidades e se livrar dos seus defeitos. Pelo menos conhecendo eles, você consegue dar um outro rumo, né? Tirar os defeitos ali, eliminar os vícios, colocando virtudes no lugar. Gente, mas eu falando assim parece fácil, mas não foi fácil, não é fácil, e a gente precisa aprender a persistir mesmo, a persistir nos livros, na leitura, não ser mimado e se frustrar com facilidade. Precisamos de persistência, coisa que hoje em dia é raro. Então, se você realmente quer conseguir ler, se concentrar, ler livros mais difíceis também, você tem que persistir. Por que eu disse que ler é um ato de virtude? Porque realmente exercita a paciência, a disciplina, para você conseguir criar o hábito da leitura. Como qualquer outro hábito, você tem que ter persistência, constância. Então, ler é um ato de virtude. Outra coisa também, você tem que ler livros que te desafiam, porque isso não ajuda apenas o seu conhecimento, mas nos ajuda a ser uma pessoa mais centrada e mais resiliente. E isso não impacta somente no nosso hábito de leitura, impactam em outras áreas da nossa vida também. Por exemplo, na minha vida, impacta muito na minha maternidade. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, muito pavio curto, sem paciência mesmo, sabe? E hoje eu sou mais calma, e as pessoas que estão aqui por perto falam que é porque eu tenho 3 crianças. Não só por isso. Eu sei muito que a leitura me ajudou muito nessa parte da minha vida. A leitura me ajuda muito na minha maternidade. Como eu disse, atualmente eu estou lendo um livro que não é fácil. Eu estou lendo em conjunto com a Heloísa, que é outra sanguínea também. E a gente conversa bastante. É uma característica do sanguíneo conversar muito. Só que nós estamos persistindo nessa leitura. Se fosse assim... Porque eu entendo, tudo bem, tem livros que não dá. E tá tudo bem quando você não consegue levar um livro adiante. Mas tem livros que você consegue vencendo ele aos poucos. Então a gente vai conversando ali sobre as dificuldades que nós estamos tendo, e uma vai ali ajudando a outra. E tem livros que de fato são mais desafiadores, mas a gente tem que persistir. Hoje nós desistimos muito fácil das coisas, né? Então tenta 1, 2, 3 vezes. É claro que tem livro que não vai rolar, não é o momento, e tá tudo bem se não der certo. Mas insiste um pouquinho mais. Ali na primeira página, às vezes você já não gostou ali, ou tipo, né, tá sendo difícil, você já abandona. Não, insiste um pouquinho ali. Às vezes vale muito a pena a insistência também, porque você, com este ato de persistir, você vai se desafiando. E a gente só aprende as coisas quando tem um pouquinho de esforço. Continuando no tema do vídeo, nós vivemos em um mundo que valoriza muito a produtividade, e isso nos leva a pensar que quanto mais livros lemos, melhores leitores seremos. Mas na verdade, o impacto que um livro tem na nossa vida não depende de quantidade. Eu vou citar um livro aqui que é muito bom, mas hoje em dia ele não é tão bem visto por algumas pessoas, porque ele caiu nas mãos de pessoas que não sabem interpretar a palavra, que fazem mau uso da palavra, que é o livro A Vida Intelectual do Sertilhanges. Este livro aqui é muito bom. Sim, ele é dedicado a homens que querem levar uma vida intelectual. Como eu já disse lá no Instagram, há uns 2, 3 anos atrás eu tinha um clube de livros, leituras conjuntas, onde nós lemos 18 livros. E um dos livros que nós lemos foi A Vida Intelectual. E, gente, é um livro muito bom. Deste livro aqui eu tirei muitos conselhos para minha vida, tá? Ele é para homens, ele é para quem quer dedicar mesmo a vida aos estudos, mas tem conselhos muito bons para nós leitores. Nós temos que saber ler o livro e saber ajustar os conselhos que tem aqui, não todos, saber garimpar ali os conselhos que são bons e ajustar a nossa realidade. E quando nós falamos sobre quantidade de leitura e qualidade de leitura, Sertilhanges diz o seguinte aqui na página 132. A leitura desordenada entorpece o espírito, não o alimenta, torna-o pouco a pouco incapaz de reflexão e de concentração, e por consequente de produção, exterioriza-o por dentro, se posso exprimir-me assim, e torna-o escravo de suas imagens mentais, desse fluxo e refluxo do qual ele se torna um ardoroso espectador.
Então, por isso que nós temos que saber escolher bem as nossas leituras, porque sim, se for bons livros, eles podem enriquecer a nossa vida. Priorize sempre a qualidade da leitura, não a quantidade, ler com pressa, leia mais devagar. Você não está disputando corrida com ninguém. Eu tenho certeza que se existe alguma competição é dentro da nossa própria cabeça. Não existe ninguém competindo com quantidade de livro com ninguém. E eu acredito também que um livro só é verdadeiramente lido quando você consegue entender ele. Entender e extrair o que o livro tem a dizer. Claro que nem todas as obras nós vamos conseguir entender tudo que o autor queria passar naquele livro. Tem livros que não é pra gente mesmo, então por isso que eu falo, tem que saber escolher bem os livros, conseguir apreciar a leitura e ler sem pressa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu falo do livro Os Miseráveis sempre porque ele é um livro muito grande, então eu trago ele sempre como exemplo. Eu fiz cronograma para meses, então a gente consegue ler sem pressa. E tentando entender ali o que o autor tem a dizer. Por exemplo, a Batalha de Waterloo, os esgotos de Paris, o convento, são digressões bem longas que ele faz. Mas se você ler com pressa, tentar ler com pressa, você não vai conseguir entender nada. E eu vou dizer uma coisa aqui para ser bem sincera. Uma das melhores digressões é sobre os esgotos de Paris. Ele ali na parte dos esgotos de Paris tem muitas metáforas e é muito enriquecedor você conseguir ir lendo e entendendo, mas você só consegue isso devagar. Se for com pressa, você realmente não vai conseguir entender. E eu acredito que, referente à leitura dos Miseráveis, foi esse ritmo mais pausado, mais lento, que fez com que o livro me marcasse mesmo. Porque quando você ler mais devagar, você consegue refletir depois sobre o que você leu. Porque para e pensa, tem horas que você tá meio desligado ali, você nem presta atenção no que você tá lendo, você lê no automático. Como que você vai refletir uma coisa ali que você nem prestou atenção? Então você só consegue refletir depois se você ler mais devagar. E quando eu falo ler devagar, não é no ritmo muito parado, mas é respeitando o seu ritmo de entendimento da leitura. Eu estou aqui só falando, mas eu quero saber de você também. Algum livro que te marcou, que você conseguiu ler mais pausadamente, que você demorou mais tempo na história? Coloca aqui que eu quero saber. E você já parou para pensar que ler com calma é um ato de resistência num mundo tão acelerado em que vivemos? Dá tempo pra gente se conectar com os personagens, com os autores e com os temas mais profundos da vida. E foi justamente por ter pouco tempo para a leitura que eu aprendi a aproveitar cada momento, cada minuto de leitura ali, saber apreciar melhor cada livro que eu me disponho a ler. E são momentos que para mim são preciosos, que de verdade me ajudam a recarregar as energias e crescer como pessoa. E como eu disse, quando a leitura é feita com mais calma, ela nos torna pessoas mais pacientes, mais reflexivas, e é uma prática que não apenas preenche o nosso tempo, mas também eleva a nossa alma. Eu quero ler um trechinho aqui que está na página 186, e como eu disse, o livro é dedicado aos homens, mas entenda o que ele quer dizer. Aprenda a ser constante através da aplicação e de obstinadas retomadas. Virá um dia em que as persistentes prostrações vão se dissipar, em que os desgostos momentâneos terão pouco efeito. Você terá se tornado um homem. O trabalhador sem constância não passa de uma criança. Aqui na página 190 do livro A Vida Intelectual, ele diz assim, devagar se vai ao longe, os passos largos sem perseverança não passam de vãos bailados que não levam a lugar nenhum. Eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui são leitores já e podem dizer por experiência própria o quanto este hábito de leitura pode fazer diferença na nossa vida. Outra coisa que eu sei também que é difícil nos nossos dias é desconectar completamente das redes sociais, do celular, dedicar um tempo ali concentrado somente na leitura. Eu vou dar uma dica que parece bobinha, mas pode fazer a diferença para algumas pessoas. Eu recebi essa dica de uma professora de literatura, hoje ela é doutoranda em literatura, que é a Monique. É o aplicativo Forest, Floresta, né? Você baixa na loja de aplicativos e você coloca ali o seu tempo para ler e ele bloqueia as notificações. Quando você tenta ir para algum aplicativo, para você poder mexer no celular durante o tempo que você determinou ali, ele aparece um aviso. Enquanto você está lendo, né,
a árvore vai crescendo. Se você sair, a árvore morre. Parece simples, bobinho, mas pode ajudar algumas pessoas sim. Vai ajudar a você manter o foco, porque muita gente não consegue manter o foco por muito tempo, quer ficar mexendo ali no celular, então ele aparece a mensagem, se você entrar em qualquer aplicativo, a sua árvore vai morrer. Então ele ajuda você a manter o foco. Outra coisa que eu acho importante também, sobre interesses na leitura. Você ler realmente livros que te interessam, e isso vai fazer com que você consiga manter a constância lendo aquele livro ali. Porque tem gente que pega indicações de livros muito aleatórias, com pessoas com gosto completamente diferentes, então busque livros que realmente você tem interesse em ler. E uma dica aqui para quando você está cansado ou sem energia: leia livros mais leves, porque nem sempre a gente consegue ler livros que ficam fritando a nossa mente, e ler livros mais leves também é importante. Mas eu não estou dizendo aqui para ler qualquer coisa, livros leves, mas que tenham uma mensagem importante que vai te edificar de alguma maneira. Ou também releia livros, sabe aquele livro que você amou por algum motivo? Releia. Isso pode repor as suas energias. Agora eu vou dar uma dica para quem tem filhos, para os pais e para as mães. As crianças prestam atenção no que nós estamos lendo. As capas dos livros chamam a atenção. Eu vou dar exemplo de alguns livros aqui que eu li para as crianças porque eles se interessaram pela capa do livro. Por exemplo, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Uns 3 anos e meio atrás, mais ou menos, eu fiz a leitura deste livro aqui em voz alta para as crianças, porque a capa deste livro chamou atenção. Eu estava lendo e eles viram os porquinhos aqui e achou que era um livro infantil, começou a perguntar sobre a história. Aí eu comecei a ler para eles. E o meu filho do meio, que tinha uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos na época, ele se lembra do nome dos personagens do livro. Ele sabe contar pequenos pedaços, se lembra de pequenos pedaços da história, então marca. Outro livro, O Jumento e o Carcará, por causa do desenho também, então recontei o primeiro conto aqui. É claro, eles não entendem as reflexões propostas, mas a gente vai conseguindo explicar ali conforme o entendimento de cada um, mas isso aqui desperta o interesse deles, e por isso que é importante nós termos livros com capas bonitas dentro de casa, se é que vocês me entendem, porque chamam a atenção das crianças. Outro livro também, Uma Cantiga de Natal, do Charles Dickens. Depois nós assistimos a adaptação, A Revolução dos Bichos também. Eu li pra eles, depois nós assistimos a adaptação, só que A Revolução dos Bichos foi um filme, tava com uma qualidade bem ruim. Este daqui foi um desenho que tem vários, né, na Netflix. Outro exemplo aqui é As Crônicas de Nárnia. Eu li em aproximadamente 1 ano, eu li os 7 livros em voz alta para eles, e a gente subestima muito as crianças, eles se lembram de muitas coisas, inclusive eles têm os livros preferidos deles aqui, dos 7 livros. Depois nós assistimos a adaptação destes livros aqui, não tem todos, né, se eu não me engano são 3 ou 4 filmes só, mas aí marca mais ainda, e é uma contribuição, a gente vai ensinando pelo exemplo, e também despertando o interesse deles. Quando eles perguntam o que você está lendo, você tenta explicar a sua maneira. Se é um livro, eu faço isso com tudo. Se eu estou lendo a Bíblia, eu tento explicar o que eu estou lendo para eles. Se é um livro de não ficção, eu tento explicar o que eu estou lendo. Ali desperta o interesse nas crianças. Eu misturei um pouco os assuntos aqui, mas como eu disse, eu queria bater um papo, conversar com vocês. Quando eu disse sobre o interesse das crianças, é que você seja pai, mãe, tio, enfim, se tem alguma criança que chega perto de você e você está lendo, não pense que isso é uma interrupção, é uma curiosidade da criança. Ali você vai plantando a sementinha, como eu disse, pode ser no futuro um leitor também. E explique, se ele tem interesse naquele livro, explique pra ele. No final do ano, agora vieram meus sobrinhos pra cá, e aí o mais velho ficava perguntando a história de cada livro. Tia, você já leu este livro aqui? Tia, você já leu este livro aqui? O que conta este livro? E eu fui mostrando pra ele. Pouco a pouco você vai plantando a sementinha mesmo no coração das crianças. O interesse por histórias, e você conta com uma motivação. Se você gosta de ler e você acha que você sente paixão por isso, mostre, demonstre esta paixão a outras pessoas também. Nós despertamos o interesse pelo exemplo. Ler é um ato de amor com você e com o próximo. Ler é um ato de aprendizado, de reflexão e de crescimento. Cada página que você lê é uma oportunidade de você crescer como pessoa. Então faça metas baseadas na sua realidade, sem cobrança, sem pressa, sem comparação. Lembre-se, cultive o hábito da leitura como uma virtude. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou do vídeo?
Deixa aqui nos comentários. Gente, lembrando, todos os links dos livros que eu cito nos vídeos está no box de descrição, assim como o meu link da Amazon e o link das editoras parceiras, onde você tem cupom de desconto. Se você comprar pelo meu link da Amazon, você me ajuda e não paga mais nada por isso. E não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e me seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!